de quebra-bandeira, eu estou orando por nosso pastor aqui que trazer uma palavra. Senhor Deus, Senhor, vamos uma vez mais. E queremos, Senhor, já render as graças a Ti, ó Pai. Porque aqui está o Teu servo, Pai. E preparou essa palavra, Senhor, para falar conosco. Usa ele nesta noite, ó Pai, como canal de bênção, Senhor, para nossas vidas, ó Pai. Que possamos sair daqui, ó Pai, com a Sua palavra no nosso coração, ó Pai. Na beleza da Sua santidade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Chega um pouquinho mais para frente, porque eu estou um pouquinho rouco. E eu gostaria que os irmãos viessem um pouco mais para juntar as braços, irmãos, as irmãs também, viessem em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso, e logo após também, vou orar para os irmãos também. Se eu gritar muito, a gente perde a voz. Então a gente tem que ser sábio também para conduzir, porque eu tenho uma oração logo após também da administração. Eu te convido a você abrir as vossas Bíblias no livro de Números, capítulo 13, do verso 1, 2 e 3. Números, capítulo 13, verso 1, 2, 3. Quero pregar esta noite o termo Deus da promessa. Louvado seja Deus. Deus está nesta casa, nesta noite. Verso 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Verso 3. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Poder sentar. Eu falei o Deus da promessa. É tão importante, quando quero conjecturar aqui esta noite, quando Deus faz uma promessa e quando o homem te faz uma promessa. O homem ele tem uma falha, ele esquece de muitas palavras que ele falou. Mas Deus, ele é totalmente diferente. A sua palavra não volta vazia. Deus não verbaliza a sua palavra para que não haja nada. A Bíblia vai falar em Números 13, verso 1, que o próprio Deus, ele vai dizer para Moisés. E o próprio Deus vai declarar para Moisés que era para enviar espias para uma terra que o Senhor daria ao seu povo, a terra de Canaã. E a Bíblia vai dizer que quando o Senhor faz isso, Moisés pega as 12 tribos, um de cada, e chama-os cabeça. Porque quando Deus quer tratar, Deus não trata com cauda. Deus chama os cabeça para tratar. Ele chama 12 príncipes. E o Moisés envia eles ao deserto. Muitas vezes nós entendemos que deserto é um lugar desprovido. Naturalmente eu concordo, mas o deserto com Deus, haja provisão de Deus. No deserto há milagre de Deus.
o deserto, Deus traz à existência o que não existe. Em um deserto, Deus manda maná. Em um deserto, Deus manda cordonizes. Em um deserto, Deus envia uma coluna de fogo. Em um deserto, o Senhor envia uma coluna de nuvem. É no deserto que Deus trabalha. É onde que é a lógica, aonde que ninguém entende. É onde que todos colocam um ponto e falam, aqui não tem mais jeito. De noite é muito frio e de dia é muito quente. Deus, quando Ele envia, por mais que eu não tenha providência, pastor Renan, porque quando o Senhor envia, Ele envia também o recurso, Ele também envia a providência. E o texto vai dizer que os cabeças ouviram o seu líder. Verso 18: vede que a terra e o povo que habita nela, se é forte ou fraco, ou ruim. Quando nós olhamos, por mais que nós temos uma promessa do Eterno, Deus fala assim para os 12: olha como é aquele povo, se é forte, se é fraco, se é pouco, ou é muito. Se essas 4 coisas for difícil para você, mas para mim, eu te farei sobressair, eu te farei vencedor sobre o forte, eu te farei vencedor sobre o fraco, eu te farei vencedor sobre o pouco, eu te farei vencedor sobre o muito. Deus não precisa de muitos para vencer, mas Ele precisa que nós possamos crer o que Ele pode fazer em favor da sua igreja. Normalmente, quando vimos a multidão, é de se espantar, é de se paralisar, porque tem uma multidão de debate. Se o Senhor prometeu na terra, se o Senhor prometeu que iria para o seu povo, Deus está falando aqui nesta casa, nesta noite, hein? Não será o muito, não será o fraco, não será o forte e não será o muito que irá impedir o agir de Deus, da manifestação de Deus, de Deus operar. Aleluia, glória a Deus. E quando eu olho essa multidão, a tendência do homem natural, ele quer lutar. E quando o homem natural quer lutar uma luta, se ele vai entrar na batalha naturalmente, o homem fisicamente, ele vai perder a guerra, pastor Renan. Mas quando nós entramos e colocamos o Senhor na frente, não tem pouco, não tem muito, não tem pouco, não tem quantidade, porque Deus irá vencer a sua luta. Glória a Deus, glória a Deus. E Deus, Ele é tão estrategista, chama os 12 príncipes e diz: qual é a terra em que habita? Vê se ela é boa, vê se ela é má. Quais são as cidades em que habita? Se há arraiais ou se é fortaleza? Deus está falando. Não importa se a terra é boa, não importa se a terra é má, não importa se tem arraiais, não importa se tem muralha, eu irei vencer sobre o meu povo. A muralha te impede.
Os arraiais têm soldados. As fortalezas são quase impenetráveis para o homem. E Deus fala assim: para mim, nada é impossível. Glória a Deus. A Bíblia diz que operando o Senhor uma vez mais, quem impedirá a manifestação de Deus, o agir de Deus? E muitas vezes, pastor Renan, temos a promessa. Números 13, irmãos. Temos a promessa. Mas nós estamos olhando as nossas condições. Nós estamos olhando se a terra é boa. Nós estamos olhando se a terra é má. Nós estamos olhando se tem arraiais. Nós estamos olhando se tem fortaleza. Mas quem te prometeu, Ele é fiel para te fazer todas essas coisas em Cristo. E Deus volta a fortalecer o povo. Também, qual é a terra? Se é grossa, se é magra, se nela há árvore ou não. Eu achei muito lindo hoje essa palavra. Esforçai-vos Aleluia. e tomai do fruto da terra. Aleluia. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Ele estava em uma terra. A terra do Senhor prometeu, mas a terra tinha um obstáculo. A terra tinha um gigante, pastor Renan. E muitas vezes nós olhamos para o gigante. Deixa eu te dar uma palavra pastoral aqui esta noite. Não permita que ninguém entre, se coloque no meio da promessa que Deus tem para com a tua vida, entre Deus e você. Não permita. Se a muralha vai entrar, não permita. Se haverá arraiais, não permita essa terra é ruim. Porque nós colocamos no meio entre Deus e aquele que vai receber a promessa. E olhamos, é impossível. Para o homem é impossível sim. Depois vieram até o vale de Escol, porque dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Tudo que Deus nos promete, algumas coisas, Renan, no ministério, a gente não começa grande, né? Começa pequeno. Deus estava aqui, ó. Por mais que tenha tudo isso, se vocês se esforçarem, Aleluia. eu darei frutos. Eu darei a vitória. Ao ponto de 2 homens colocar entre a caixa de uva. O que Deus tem é grande, mas muitas vezes nós estamos olhando a nossa capacidade, a nossa situação, a nossa geografia ou a nossa situação financeira. Para Deus operar, Ele não quer saber qual é a geografia, Ele não quer saber qual é a situação, Ele não quer saber se tem dinheiro ou não tem dinheiro. Quando Ele quer fazer, Ele vai fazer. Glória a Deus. Verso 24, eles chamaram aquele lugar de Vale de Escol por causa do cacho que dali
cortaram os filhos de Israel. Verso 25, depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, Deus cuidando, 40 dias, provisão de Deus, 40 dias, segurança de Deus, 40 dias, Deus estando com aqueles homens. E quando eles voltaram, eles vieram verbalizar, eles vieram falar com Moisés: Moisés, realmente, a terra, ela é boa, a terra manda leite e mel, Aleluia, Jesus. a terra é próspera. Glória a Deus. Deus não depende de circunstância para mudar a terra. Eu creio, Senhor. Deus não depende de situações para mudar. Ele só precisa, pastora Teresa, que nós nos esforçamos. Não é a primeira luta, não é a primeira situação que eu tenho que desanimar. Eu quero fazer a conjectura esta noite. Naamã, se ele esquecer, se ele não ouvisse, se ele não cresce o que o profeta disse para ele não seria curado. Aleluia. Mergulhou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, Glória a sétimo. Deus. É no Brasil lutando essa perfeição. Deus curou ele. Glória a Deus. A nossa vitória, ela está consignada de eu crer em Deus e da minha perseverança em Deus. Meu Deus. E ele disse: Moisés, a terra onde que tu nos mandaste lá tem mel, tem leite, é boa. E o povo, verso 28, o povo, porém, que habita nessa terra é muito poderoso. E as cidades são fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, o gigante. O gigante entrando entre a promessa e aquele que recebe a promessa. Aquele que olha gigante, ele nunca vai vencer na vida. Aquele que olha gigante, Zé Vate, será derrotado. Mas aquele que olha para a promessa e aquele que olha para o Deus da promessa, ele te vai fazer vencer sobre o gigante, sobre a situação. Ele vai te fazer vencer. Mas quando eu olho o gigante, o meu coração vai esmorecer, o meu coração vai fraquejar. E os amalequitas que habitaram na terra, que são os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitaram na montanha. E os cananeus habitaram perto do mar e pela ribeira do Jordão. Quando eles falam isso, 10 homens, Josué e Caleb, os negros e entre eles. Então Josué fez calar o povo. Sabe por que fez calar? Porque aqui esta noite tem pessoas que têm promessas. Tem pessoas que estão debaixo de uma palavra reino. Mas sabe o que está acontecendo porque não flui? Sabe por quê? As coisas, parece que eu quero dizer com língua já bem português, está patinando. Já viu aquela enceradeira? Não sei se vocês viram ainda. Aquela enceradeira que você segura assim, que você ia antigamente, você ia ali mexendo com brilho no piso, você fica só ali, não anda, não sai, fica só ali. Porque quando eu tenho uma promessa, mas eu estou ouvindo 10 pessoas falando que é difícil, é impossível. Aí eu prego. Que isso, rapaz? Você não prega nada, rapaz. Que isso? Você não ora nada. Que isso? Você não louva nada. Você não sabe você não sabe conjugar os verbos. Você não conhece a hermenêutica. Você não conhece a exegese. Você não conhece a homilética. E ouvimos essa palavra. E precisa se levantar Josué e Caleb e repreender para aí. Quem que prometeu? Foi Nique.
Quem que prometeu? Foi o A ou foi o B? Glória a Deus. Foi Deus que nos prometeu. Aleluia. Muitas pessoas aqui nesta casa têm a promessa de Deus, mas estão ouvindo pessoas que não devem ouvir. Caleb diz, perante Moisés, diz, subamos animosamente, porque o povo está desfalecido. E possuamos-la, a herança, porque certamente prevalecemos contra ele. Aleluia. Eu posso ser pequeno, eu posso ser fraco, eu não posso ter capacidade, eu não posso ter um português polido e nem refinado. Mas eu quero entender, eu posso ser pequeno, mas o nosso Deus, Aleluia. Ele é grande. Aleluia. Subir. Ele pode muito bem me fazer tomar posse da herança, o que o Senhor colocou para nós. Verso 31. Porém, os homens com que eles subiram disseram: olha só, não podemos. Palavra negativa. Não podemos. O que eles estavam tentando dizer? Eles estavam tentando neutralizar o que Deus falou para o povo. E os 10 homens diziam: não podemos subir contra aquele povo. Esqueceram que não foi Moisés que prometeu. Esqueceram que não foi Arão que prometeu. Esqueceram que não foi Miriam que prometeu. Mas esqueceram, pastor Leandro, foi Deus que prometeu. Quando Deus promete te levar, porque eu estou sitiando, porque eu estou rodeando, porque eu estou pisando algumas coisas, vai ser fraco, grande, pequeno, a terra vai ser ruim. Mas aonde o Senhor nos coloca, o Senhor faz prosperar. Aleluia. E quando nós ouvimos esta palavra, não podemos ou não poderemos. Deixamos de acreditar na palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. E ele estava tentando invalidar a palavra, deixando o povo desacreditado. E Hebreu diz que é necessário, pastor Renan, todo aquele que se aproxima, creia que Deus existe e creia também que Ele é galardoador da pessoa que busca. Eu tenho que crer. Isaías 1,19, se tu quiser, é condicionado, que se tu quiseres, comerás o melhor dessa terra. Deus quer te abençoar, Deus quer te honrar, mas você quer ser honrado por Deus? Fechando essa palavra aqui, verso 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Aná, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Assim também éramos aos seus olhos. A luta muitas vezes vai ser um mega gigante. A luta pode ser muitas vezes desproporcional. Ainda que eu seja diante do gigante como um gafanhoto pequeno, mas eu estou sobre uma promessa. Aleluia. Josafá disse, verso: Senhor, os meus olhos estão voltados para o Senhor. Tem 5 reinos guerrear contra mim. Eu não tenho condições deles. Eu não tenho capacidade, Deus, de luta. Deus mudou a estratégia.
colocou os adoradores, os levitas na frente, tirou a espada, tirou a lança, tirou o escudo e colocou o adorador na frente. E quando ele colocou o adorador na frente, o Senhor confundiu os homens. E um reino matou o outro, e vários dias recolhendo o ouro, a prata, a pedras preciosas. Por que ele colheu isso? Porque ele entendeu que muitas lutas foge das minhas mãos. Quando eu coloco nas mãos de Deus a multiplicação. O peixe, o pão na mão do jovem era 5 pães e 2 peixes na mão do jovem. Mas quando eu coloco na mão do Senhor, Ele vai multiplicar, hein? Ele vai multiplicar. Hoje, muitas vezes Ele não multiplica, por quê? Porque está aqui, eu não quero soltar, eu quero ter controle, eu quero dominar, eu quero ter condições, mas quando eu tiro das minhas mãos, Senhor, agora já não aguento mais, eu coloco nas suas mãos. Se prepare, porque o Senhor irá te surpreender. Quase 5 mil homens, fora crianças e mulheres, tratou de todo mundo, sobrou. Deus, além de escapar daquele povo todo, sobrou 12 cestos de pães. Por que aconteceu isso? Porque alguém acreditou. Porque alguém tinha pão e peixe na mão. Talvez o seu pão é pouco nas suas mãos essa noite. Talvez o seu peixe é pouco na sua mão esta noite. Eu desafio esta noite, bendita a palavra de Deus. Eu te desafio em nome de Jesus. Que quando você colocar, não importa qual é a situação, é algo na justiça, eu preciso de milagre, eu preciso de cura divina, eu sou empreendedor, eu quero ser abençoado, Deus, eu quero ser vitorioso. Quem é vendedor? Muitas vezes queremos, pastor, isso, lutar com a nossa capacidade, com as nossas condições.